Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, você que me ouve agora do outro lado de algum lugar, eu queria alguns minutos da sua atenção e você vai perceber aqui nesta mensagem o poder que tem a oração, o efeito que as orações ela pode provocá-los na vida de alguém. O porquê nunca devemos deixar de orar, independente do que você esteja passando, ou alguém por quem você está intercedendo. Não desista, não desanime, continue crendo, orando, porque Deus é fiel para atendê-lo cada oração. No entanto, Romanos 8, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então você vai perceber aqui o poder que tem a oração e o efeito que uma oração ela pode causar na vida de alguém, o impacto, que a oração ela pode promover na vida das pessoas. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 5, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Você nota, observa, queridos irmãos, que o apóstolo Pedro, a Bíblia não menciona que ele estava preso, mas estava guardado. Porque a Bíblia diz que ele estava guardado? Porque ele estava, é óbvio, dentro da prisão, mas estava sob o cuidado do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso estava cuidando dele daquela prisão onde ele estava. E o porquê que Deus estava cuidando? Não só porque o amava, mas porque havia oração da parte da igreja à prol da vida do mesmo. Hoje em dia, normalmente, quando alguém encontra em prisão, muitas pessoas apontam o dedo, julgam, condenam, não que cada um não tenha que colher de acordo com as suas ações. Mas nós nunca devemos apontar o dedo para ninguém quando se encontra numa prisão. E quando eu me refiro à prisão, eu não estou falando simplesmente atrás das grades, porque prisão não é somente isso. Estou falando quando alguém se encontra nas drogas, quando alguém se encontra carregando dentro de si um coração duvidoso, rancoroso, um coração odioso. Isso também é uma prisão, porque aquilo ali prende e domina aquele alguém. Estou falando alguém que bebe, eu estou falando alguém que anda errado. Nós nunca devemos apontar o dedo para quem quer que seja. Devemos instruí-la, orientá-lo, devemos ser brando quando for preciso, repreendê-lo, corrigi-lo, mas nunca condená-lo ninguém, nunca apontar o dedo nem condenar ninguém, porque não fomos chamados para condenar. Eu costumo dizer que somos abençoados para abençoar. E a igreja aqui é prova disso. Enquanto Pedro estava preso, havia oração incessante da parte da igreja à prol da vida dele. E você vai perceber que a seguir o efeito da oração, o poder da oração, o fato da igreja ser unida em oração à prol daquela causa, o efeito que as orações daquela igreja provocaram na vida do apóstolo Pedro dentro daquela prisão e a forma como Deus agiu por meio das orações para que as colocasse o mesmo em liberdade. Talvez você que está me ouvindo agora, você é alguém que se encontra em algum tipo de prisão. Talvez você que está me ouvindo também, não significa dizer que é você que tem prisão, mas provavelmente você está orando por alguém que se encontra em alguma prisão de igual modo. Não desista desse alguém, não abra mão desse alguém, não deixe de orar, confie, acredite, ore. Ore, porque eu costumo dizer, queridos irmãos, que enquanto há um coração batendo dentro do peito, há esperança. Minha mãe ela dizia que a esperança é a última que morre, então nunca devemos desistir. Devemos acreditar, devemos lutar, devemos ser perseverantes até o fim. Devemos acreditar sempre na mudança. É verdade que tem pessoas, não é todas, mas há muitas pessoas que parece que gostam de viver nas prisões da vida. Tem pessoas também que não se esforçam, isso é uma realidade, isso é fato. Mas não significa que devemos desistir. Não significa que nós não temos que orar, porque a oração ela tem os seus efeitos. Salmo 126, por exemplo, Davi disse certa vez, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos felizes. Então a oração ela tem os seus efeitos. A oração ela pode, por meio da mesma, Deus colocar alguém em liberdade através da própria oração.
Então, se é você que se encontra em algum tipo de prisão, daqui a pouquinho eu quero estar orando por você. Mas se é alguém da tua família por quem você está orando, eu vou orar de igual modo. Eu quero que você do outro lado me acompanhe em oração e eu tenho certeza no nome de Jesus. Aonde quer que esse alguém esteja, Deus irá alcançá-lo, Deus vai enviar anjo, Deus irá inocentá-lo, Deus irá quebrá-lo as cadeias, as algemas, Deus irá quebrá-lo os grilhões, os quais Satanás tem colocado esta pessoa na prisão, e Deus irá colocá-lo em liberdade novamente no nome do Senhor Jesus. Independente da prisão, Deus é poderoso para colocá-los em liberdade. Olha aqui no versículo de número 6, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados acorrentado, com duas cadeias e sentinelas à porta guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Você percebe aqui, queridos irmãos, que enquanto a igreja estava em oração à prova da vida do apóstolo Pedro, Deus enviou um anjo naquela prisão onde ele estava, despertou ele enquanto ele dormia. Você percebe aqui a confiança do apóstolo Pedro em Cristo, porque sabia que Deus iria livrá-lo ele daquela prisão de um jeito ou de outro. Naquela mesma noite, ou pela manhã, ele seria apresentado conforme mandava a tradição daqueles dias. Porém, antes que esse fato ocorresse, Deus enviou um anjo por meio da oração da igreja para colocá-lo, o apóstolo Pedro, em liberdade. E o anjo toca ao lado dele e desperta para que ele pudesse sair daquela prisão. As cadeias e as correntes, observa, a Bíblia diz que se quebraram. Eu não sei quem é você que está me ouvindo agora, mas aonde quer que você me ouça, ou você que ora e intercede por alguém, eu quero que você ore comigo, como falei. E aonde tiver essa pessoa em prisão, Deus vai enviar o anjo para colocar em liberdade. Deus vai quebrar as cadeias. Deus vai quebrar as correntes. Deus vai quebrar os grilhões. Deus vai quebrar as prisões. E vai colocar em liberdade todos aqueles pelos quais você está orando, pelos quais você está intercedendo. Mas se esse alguém for você, Deus, se você deseja a libertação, Deus ele vai te colocar em liberdade de igual modo no nome do Senhor Jesus. O anjo foi visitar o apóstolo Pedro naquela prisão. Enquanto a igreja orava, Deus enviou o anjo. Então permaneça orando, permaneça crendo, acreditando. Nunca desista, confie. Acredite, a oração, como eu falei, ela tem os seus efeitos. Deus irá atender a sua oração, vai enviar anjo e ele vai promover liberdade. Ele vai promover o socorro. Deus ele vai agir. Deus não vai desamparar. Deus ele não vai te deixar sem resposta. Deus ele vai socorrer de um jeito ou de outro. Continue orando, Deus vai promover um terremoto se for preciso. Se for necessário ele causar um terremoto, enviar comboio de anjos, ele vai enviar comboio de anjo, mas vai colocá-lo em liberdade, não só a você que me ouve, como aquele alguém pelo qual você está orando. Confie no poder da oração, confie no agir de Deus. Ele é fiel para atender cada oração de acordo com a necessidade de cada um. Não sei qual é a prisão que você se encontra. A dúvida, por exemplo, é uma prisão. Há pessoas que carregam dúvida dentro de si, incerteza, o medo. Há uma série de coisas que eu podia mencioná-lo aqui que representa uma prisão. E eu não sei a qual é que você se encontra. Mas eu quero orar e Deus ele vai te colocar em liberdade no nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você agora. Querido Deus, amado e todo-poderoso Pai. Senhor Deus dos exércitos, nas tuas mãos estará a força e o poder, e não há quem possa te resistir. O Senhor é o Deus que tudo pode. O Senhor é o Deus que domina sobre os céus e a terra. O Senhor é o Deus dono de toda providência e liberdade. Senhor, eu creio na liberdade, porque o Senhor é o Deus que liberta. E assim, meu Pai, como a igreja orava, e o Senhor enviou um anjo por meio das orações daquela prisão, e as colocou mesmo em liberdade. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço a providência que me ouve agora. Esta pessoa, meu Pai, que está na prisão do vício, na prisão do álcool, das drogas, a prisão, meu Deus, da incerteza, da dúvida, talvez a prisão da ignorância do coração.
Esta pessoa que está do outro lado com um coração raivoso, odioso, um coração contaminado. Liberta agora, Senhor, essa criatura. Liberta a pessoa que ora comigo do outro lado. E se quem ora comigo intercede por alguém que está em alguma prisão, sopra, meu Pai, nesta prisão agora o vento do teu Espírito. O vento, meu Deus, que quebra as cadeias, os grilhões, as algemas, e coloca em liberdade, Senhor, o cativo, encarcerado. Coloca em liberdade, meu Deus, aquele que se encontra em alguma prisão. Senhor, que haja liberdade em nome de Jesus Cristo. Liberta esta pessoa, meu Pai, das correntes, dos grilhões de Satanás. Meu Deus, em nome de Jesus. Sopra, meu Pai, o poder da liberdade. O vento, meu Deus, que liberta, que sopra agora em nome de Jesus Cristo. E aonde quer que essa pessoa se encontre, meu Pai, em alguma prisão, meu Pai, que seja livre a partir de agora. Que haja liberdade. Porque o Senhor é o Deus que liberta. Em nome de Jesus Cristo eu peço ao Senhor. Provoca, meu Pai, um terremoto se for preciso. Provoca, meu Pai, um terremoto se for o caso. Envia, meu Deus, um comboio de anjo a libertá-lo, está alguém agora. Liberta, meu Pai, das cadeias, dos grilhões. Liberta das algemas. Liberta, meu Pai, das prisões da vida. Torna, meu Pai, esta pessoa completamente livre, Senhor. E socorra, meu Pai, a cada um que me ouve do outro lado. Eu peço isso ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Com a certeza, meu Pai, do teu agir. Com a certeza da liberdade. Porque o Senhor é o Deus que age. O Senhor também é o Deus que liberta. Porque o Senhor disse que para a liberdade o Senhor nos libertou. Então liberta a todos que me ouvem do outro lado. Eu peço isso ao Senhor. E assim, meu Pai, já te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, vou ficando por aqui. Mas aonde você estiver, que você creia na liberdade. Aonde você estiver, que o anjo de Deus possa te visitá-lo através da oração. Que Deus possa te colocar de pé. Que Deus possa te fortalecê-lo. Que Deus possa restaurar tuas forças, a fé no coração. Que a mão de Deus esteja sobre a tua vida. Que a mão de Deus te faça forte sobre a sua vida. Que a mão de Deus te dê vitórias. Que a mão de Deus ela mude tua sorte. Que a mão de Deus ela possa te trazer socorro em tudo que você está precisando, no nome do Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui, mas aonde você estiver, Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.